Inteligência artificial, antes de mais nada, é uma palavra hype. É uma coisa muito usada por empresas hoje em dia para vender as suas soluções, tá? Mas tem uma história. E vem de onde? Ela vem, na verdade, da Grécia, né, quando os gregos começaram a pesquisar lógica. Então eles criaram a lógica e a base conceitual vem dessa época. Depois, na década de 40, teve um desenvolvimento matemático muito grande na simulação do neurônio artificial, e aí só se conseguiu efetivamente um poder computacional grande hoje em dia, para que houvesse simulações do que eles acham que é o cérebro humano, das suposições de como o cérebro humano funciona. Muitos dizem que a inteligência artificial é autônoma, mas o que isso significa na prática? Nós temos dois tipos de inteligência artificial, a generalista e a especialista. A generalista a gente não conseguiu atingir ainda, que é mais ou menos como o cérebro humano funciona. A especialista, ela foca num problema muito pontual, ela tem que ser muito treinada, ajustada, aí de fato ela consegue resolver ainda com uma margem de erro, mas quando ela supera o ser humano, ela é considerada efetiva. Então, é basicamente por isso que a gente chama ela de autônoma, quando ela consegue resolver um problema específico, num domínio específico, e ela é melhor sucedida que os seres humanos para resolver naquele ambiente. Como, por exemplo, se você pegar diagnóstico de imagem. Em alguns contextos, a inteligência artificial conseguiu superar alguns grupos de médico na análise das doenças que estão relatadas naqueles exames. Se a gente pensar, por exemplo, como a inteligência artificial está sendo aplicada nas empresas, a gente tem que entender que tem 3 categorias de aplicação de inteligência artificial. A primeira categoria é a inteligência artificial disponível em sistemas web ou fáceis de usar. A segunda categoria são APIs, né, que é uma categoria um pouquinho mais complicada. E a terceira, que é a mais complicada de todas, é a inteligência artificial que tem que ser desenvolvida, aprimorada em pesquisas de aplicação prática. Então, como é que ela está sendo usada hoje por aí? Na verdade, a gente também tem que segmentar as empresas em porte, em ramo de atuação e segmento. Aí, para cada um dos casos, a gente tem aplicações específicas que vão resolver um problema específico daquela empresa. Se for uma empresa pequena, por exemplo, ela pode começar, ou ela normalmente começa, comprando soluções prontas, ou alugando, que é uma tendência também, alugar software na nuvem, com essas soluções que resolvem problemas pontuais. Dependendo do porte da empresa, ela vai ter mais verba, mais condições de investir em soluções mais customizadas e mais integradas ao que ela já tem funcionando lá na casa. Como é que a inteligência artificial está impactando no mercado de trabalho? Na verdade, ao longo do desenvolvimento humano, nós tivemos várias ondas de inovação que afetaram bastante a humanidade. A Revolução Industrial e assim por diante. A Revolução da Informação, a Internet. O ponto-chave é que a inteligência artificial pega no aspecto cognitivo humano. Então ela consegue emular, simular ou aproximar condições de pensamento humano para tarefas específicas e cognitivas. Então isso nunca foi desenvolvido antes na história da humanidade. Então isso de fato já está afetando e vai afetar. Então você tem alguns cenários previstos. Um cenário positivo, a gente pode imaginar que esses trabalhos vão ser substituídos. Então, uma pessoa que fazia uma tarefa mais braçal vai ter que se desenvolver para outras áreas para ser capaz de programar e até mesmo desenvolver outras tecnologias. Então, a gente vai ter uma migração de postos de trabalho. Um cenário um cenário não tão otimista, um pouquinho mais pessimista, realmente a IA vai impactar em alguma medida, dependendo do país, do índice de desenvolvimento, do índice de industrialização, vai impactar, sim, alguns postos de trabalho. A gente tem que estar preparado para isso, tanto com políticas do governo, quanto com ações dentro da própria sociedade. Eu sou muito chamado, pelo fato de trabalhar com inteligência artificial, sou muito chamado e convidado para assessorar algumas empresas. Normalmente, a inteligência artificial tem sim que ser levada em conta como uma solução possível para ser trabalhada numa empresa. Entretanto, normalmente quando eu chego nas empresas, o que eu vejo são questões mais básicas que precisam ser resolvidas. Se a gente pegar a empresa de dentro para fora, em termos de uma estrutura dinâmica viva, com processos e pessoas e papéis, a gente tem que entender que essa empresa tem que estar minimamente organizada para a gente poder acoplar qualquer tipo de tecnologia.
É evidente que num processo mais distante, ilhado, separado, em que é possível aplicar IA, isso pode ser feito sem mudar a empresa. Mas se você quer aplicar a inteligência artificial em termos de otimização de processo ou análise de métricas internas, é crucial que essa empresa seja construída de maneira sólida em camadas, começando pelo alicerce, pelas paredes, até o teto ser feito, o telhado, porque senão você vai estar potencializando na empresa tudo o que tem de ruim também. Na verdade, o projeto pode ser até mesmo inviabilizado. Então, reforçando, quando você tem alguma coisa ilhada ou distante do core da empresa, é possível você aplicar sem modificar ou sem revisar a organização da empresa. Caso contrário, você pode ter muitas dificuldades, ou na implantação ou no resultado. Uma dica prática que eu posso dar, na verdade, para qualquer empreendedor ou empresário que queira adotar, que esteja interessado em adotar a inteligência artificial na sua empresa, depende do porte da empresa. Evidentemente, uma empresa grande, que tem um departamento de TI consolidado, ele vai, por conta própria, buscar essas soluções. Agora, um empreendedor iniciante, ou um empresário, um microempresário, que queira pensar na possibilidade de adotar a inteligência artificial, o que eu recomendo, na verdade, é que ele faça buscas na internet de soluções que resolvam as dores dele, que ele vá a eventos, tem alguns eventos acontecendo de inovação e também de IA, de análise de dados, enfim, que ele se interligue a tudo que estiver acontecendo, webinars, na internet, para que ele possa absorver conhecimento e informações que o levem a resolver dores pontuais. Porque provavelmente ele vai conseguir resolver essa dor pontual, mas futuramente ele vai ter algum problema de integração. Mas pelo menos ele dá um passo a mais. E uma coisa importante, toda vez que ele conseguir incluir uma tecnologia nova na empresa dele, ele vai resolver algum problema, mas vai acabar descobrindo que há outros problemas que ele nem imaginava que existiam.